PSD do Rio de Janeiro, disse nesta quarta-feira que os líderes do Congresso estão em modo eleição e seguem com grande resistência contra a reforma administrativa. O parlamentar é o relator dessa proposta que busca modernizar as regras do pessoal do serviço público, ou seja, seria uma espécie de RH do funcionalismo público. Pedro Paulo afirmou que, para aprovar a reforma administrativa, sobretudo na parte que acaba limitando os penduricalhos, seria benéfico para os parlamentares, porque esse é um problema a qual a sociedade está atenta e há discordância em relação aos privilégios. O deputado aponta que avançar com a proposta seria uma fonte de desgaste político, mas o contrário. Pedro Paulo contou que se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para avaliar as possibilidades, ou pelo menos as chances de aprovação ainda neste ano. Mas o parlamentar acredita que a mudança venha a partir da pressão da sociedade, que já serviu para destravar a votação de temas importantes no Congresso, que resistia até um ano passado. Bom, vamos repercutir, gente, todo esse assunto, não só sobre esse reajuste salarial que os servidores do Legislativo teve, essa questão dessa escala, 3x4, trabalha 3 dias da semana e folga outros 4, porque é um assunto que, enquanto eles trazem benefícios, trazem privilégios, os penduricalhos, a pauta 6x1 está ali em banho-maria. Tá o projeto tanto na Câmara como no Senado parado. Dora, quero te ouvir, porque além disso, essa aprovação desse projeto, que foi aprovado a jato há cerca de 5 horas, nas duas casas, chama muita atenção porque vai na contramão do que a reforma administrativa pede e faz e que é essencial para destravar o orçamento, já que muito dos gastos do país é gasto, pelo menos, ou é destinado somente para o funcionalismo público. Olha, vai na contramão da reforma administrativa, vai na contramão da pregação do ministro da Fazenda, que é contra os supersalários, vai na contramão da pregação do presidente da República por igualdade, por justiça social, mais desigualdade que isso, que tratar uma casta desse jeito, eu não sei, eu não conheço mais. O Congresso já esteve na Câmara, já, no modo, eu não sei nem citar, eu acho que quando o Pedro Paulo fala em modo eleição, é uma leitura otimista. Na verdade, já teve modo blindagem, agora está no modo malandragem. Porque o conteúdo ainda tem o perigo disso ter um efeito cascata nas assembleias legislativas e câmaras municipais. E na forma, não poderia ser pior. Meio-dia a proposta é apresentada na Câmara e, às 5 da tarde, todo o processo já está concluído, inclusive no Senado, apresentação de relator, de tudo, e ninguém sabia que isso ia. Ora, se isso fosse uma proposta minimamente decente, a Câmara e o Senado não teriam feito isso. Eu não vou nem dizer as escondidas, porque fizeram as claras numa tarde, mas de uma maneira completamente marota, Perderam realmente a vergonha de fazer qualquer coisa, colocar... E essa história do governo, a Secretaria de Relações Institucionais, dizer que o governo não foi avisado, isso é uma maneira do Palácio do Planalto tirar o corpo fora. Porque, olha só, se a Secretaria de Articulação Política não sabia o que ia acontecer, para que serve a Secretaria de Articulação Política? Para nada. E outra, a votação foi simbólica. A votação simbólica é quando todos concordam, não há o nome, registro do parlamentar, ninguém pode cobrar do parlamentar, porque não se sabe qual é o parlamentar, e isso só acontece com a concordância de todos, porque se não há concordância, alguém no plenário pede a verificação de quórum. E quando é verificado o quórum, se ele não tiver, cai essa sessão, cai essa votação simbólica. Então, isto aí é uma desculpa e das mais esfarrapadas do governo para tirar o corpo fora. Botar uma batata quentíssima na mão do presidente da República, que vai ver como é que sai dessa história. Se vetar, cria um atrito com o Legislativo, com parte do funcionalismo público. Se sancionar, eu não digo nem que fique mal na foto, fica mal em relação às suas próprias pregações. Então,
Vamos ver, isso aí vai dar 15 dias úteis, mas tem o carnaval e tal. Bom, início de março, final de fevereiro, a gente vai ver qual é a saída que o presidente Lula vai arranjar. Seja qual for, está claro que o governo, o Poder Executivo e o Poder Legislativo não deram a menor pelota para o que disse o presidente do Supremo Federal, Edson Fachin, na presença deles, na abertura dos trabalhos, quando disse que é preciso que os três poderes se dediquem ao aperfeiçoamento institucional da nação, com ponderação e autocorreção. Dora, inclusive, quando você fala, né, votação simbólica, eu gosto muito de fazer essa comparação, é que nem casamento. Quando o padre fala, alguém é contra esse matrimônio, quando todo mundo fica quieto, o casamento, então, acontece e os noivos podem se beijar. É a mesma coisa lá no Congresso Nacional. Votação simbólica, alguém é contra esse projeto? Todo mundo ficou em silêncio, ninguém falou nada, ou seja, passou por votação simbólica, e aí a Dora explicou também todo esse processo que nominalmente não fica o nome. É claro que teve apenas orientação das bancadas do Novo e também do PSOL e do Rede, mas também insuficiente para conseguir reverter essa situação. Ô, Vilela, eu quero te ouvir também, porque é interessante que quando a gente analisa, e a Dora trouxe muito bem esse aspecto sobre quem votou, né? E foi todo mundo. Foi base do governo, foi oposição, foram os partidos de centro. E parece que quando o assunto beneficia todo mundo, a polarização acaba, né? Ah, com certeza. E uma situação como essa, ela acaba beneficiando os interesses da coletividade, os interesses da grande maioria dos partidos, servidores, enfim. É algo realmente que era do interesse não especificamente do presidente da casa, mas do interesse da corporação, do parlamento, mais uma vez advogando em causa própria. E aí, nesse sentido, é emblemático como nós tivemos aí essa declaração do deputado Pedro Paulo mostrando realmente que a reforma administrativa tão necessária, uma das reformas para fazer a lição de casa que o país precisa para contenção de gastos, para contenção da gastança, para contenção dos super salários ainda existentes no Brasil, ela não passa, ela não avança, e uma criação de penduricalhos como essa avança nessa facilidade na contramão dos discursos oficiais do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Todo mundo faz um discurso bonito, mas age na contramão. Os últimos anos, você percebe que o Executivo, não só com Lula, mas também com Bolsonaro era a mesma coisa, muitas vezes faz alguns discursos que parece que o sujeito é de oposição, mas na verdade ele é o presidente da República, né? Então, essa situação ela fica muito evidenciada. Ora, o governo, ele aqueceu com relação a essa aprovação. Mais uma vez, o governo dá corda para a criação de gastos, para a manutenção dos supersalários, na contramão da necessidade de corte de gastos que o Brasil precisa. Perfeito, gente. Já a gente volta a conversar um pouquinho mais com você.